Salve empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desafio de Empreender. Mais uma vez trazendo para vocês pessoas com conhecimentos diferentes, com áreas diferentes para compartilhar conteúdo e te ajudar nas decisões aí. Vou empreender, não vou, vou continuar meu projeto. Enfim, essa é a nossa ideia aqui. Espero que a gente possa cumprir hoje. Então, hoje eu estou aqui com o meu amigo aqui. A gente tem uma amizade já de infância, mas parte profissional acabou indo cada um meio que por um canto, então que vai ser bem bacana poder conhecer um pouco mais, que é o Fábio. Seja bem-vindo aí, Fábio. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um prazer aí trocar essa ideia. A gente estava conversando agora há pouco, né? Quanto tempo que a gente se conhece. Hoje era quinta-feira é dia de jogar bola, inclusive, né? Mas é legal a gente se reencontra aí depois de tantos anos para a gente se atualizar e, de repente, conseguir construir um conteúdo útil e legal para quem está assistindo. Legal. Cara, vamos começar do começo. Eu conheço parte aí da história, mas queria que você contasse um pouco, não necessariamente só sobre a carreira do Fábio, mas o que você quiser contar sobre a vida, como é que você decidiu fazer as coisas, para que área você foi, enfim. Conta um pouquinho. Legal. Bom, longa história, mas eu comecei a minha carreira, né? Eu sempre trabalhei, na verdade, no mundo do digital, né? Então, lá por 2009, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar nessa área, em agência digital. Então, era uma época onde o digital ainda era algo muito novo, muito incipiente, ninguém sabia o que era, como funcionava. Então, a gente fazia de tudo, né? Desde loja virtual, fazia hot site, campanha de link patrocinado, SEO, então conteúdo de rede social, mas era assim, era tudo mato ainda, né? Então ninguém conhecia nada, não tinha curso, não tinha conteúdo, então a gente estava meio que desbravando, né? Isso é uma época prévia da minha fase de empreendedor. E aí, nessa época, eu já comecei a entender que havia uma oportunidade, né? Um mercado emergente, um mercado onde eu estava caminhando bem, onde existia uma oportunidade de crescimento na época mais profissional mesmo, né? E depois que eu comecei a entender que isso poderia fazer sentido como um primeiro ato de empreendedorismo, né? E aí, acabei avançando um pouco meu conhecimento, minha carreira nessa área. Depois trabalhei em mais uma empresa que era mais focada em e-commerce mesmo, né? Então, era uma plataforma de e-commerce. Na época, eu fazia todo o planejamento de marketing digital desses clientes na época dessa empresa. E nisso eu entendi, cara, que meu momento era de empreender, né? Isso é meio difícil de você dizer o que é empreender. É algo que vem, né? O cara que empreender é mais ou menos isso, né? Você entende que tem algo que você pode contribuir, algum valor que você pode gerar para algum perfil de cliente, algo que você faz bem, né? Eu acho que o empreender parte disso, de você saber que você faz bem algo e alguém vai pagar você por esse algo que você faz bem, né? Eu acho que esse é o princípio básico de empreender. E nisso surgiu a Digital Hub, né? Foi a nossa primeira empresa. A Digital Hub é focada também em e-commerce, tá? Então trouxe toda essa bagagem profissional, né, de alguns anos que eu vinha trabalhando em outras empresas. E a gente começou trabalhando já com desenvolvimento em Adobe Commerce, né? Na época hoje é Adobe Commerce, na época era Magento, né? Uma plataforma de e-commerce open source. Que ano que começou, Fábio? A Digital Hub a gente começou em 2012, meados de 2012. E era um foco muito amplo ainda, né? Hoje, você vê, startups hoje elas nascem com focos mais específicos. Hoje o modelo de empreender a premissa básica é você identificar algo a validar, né? Mas quando você fala de um momento anterior, né? Principalmente na época de empresas de serviço, você acaba sendo generalista. Sim. Então a gente fazia de tudo, né? Desde loja virtual, desde também campanhas de marketing. Então era algo bem amplo e cobria meio que toda a jornada digital do cliente. E nisso a gente foi, cara, começando a entender como é que funcionava, ganhando os primeiros clientes, entendendo a dinâmica, né, de como empreender, como fazer a gestão, né, não só a gestão do projeto, que é uma zona natural de domínio, né, até por formação, por experiência prática, mas agora tinha uma criança para cuidar, né? A empresa ela precisa de atenção especial.
Não basta você vender o projeto, executar, mas você precisa gerenciar, né? E o começo é aquela coisa, você desde é responsável pelo resultado do cliente até pelo cafezinho ou a cadeira que quebrou, né? É meio que isso. Então, madrugadas e mais madrugadas gastas aí com, assim como um bebezinho, né? Você que é pai tem, sabe como é, né? Mas a empresa eu acho que é daí para mais, né? Então você precisa ter muita atenção nesses primeiros momentos da empresa, mas é só o primeiro momento, né? Uhum. Então a gente, depois de um certo tempo, a gente entendeu que a gente fazia bem, né? E, cara, nisso aí tem um monte de coisa que vai acontecendo que nunca se conta, né? Então, Uhum. sócio vai, sócio vem, cliente vai, cliente vem, acerta, erra. É muito problema, muita coisa que vai acontecendo no meio do caminho e você perde um pouco de sono, né, nesse meio tempo. Então, acho que os primeiros momentos da Digital Hub, aí lá, os primeiros anos de vida, você veja, hoje a gente tem 12 anos de mercado, né? 12, 13 anos de mercado, mas o começo é muito suor, né? Você muito sofre, gasta tempo, gasta energia para tentar acertar o que você faz bem e depois escalar, né? A partir do momento que você acerta um formato que seja escalável, esse é o momento de começar a crescer, né? No Uhum. nosso caso, a gente teve algumas trocas, né, alterações de sociedade, até chegar no momento atual, né? Hoje eu tenho um sócio, que é o Thiago, e ele é o meu parceirão de longa data, né? Então, lá por 2017, mais ou menos, a gente se conheceu, a gente estava tentando uma joint venture com uma empresa que na época ele era sócio, não deu certo, mas a gente resolveu mudar o jogo, né? Mudar a estrutura. Fez sentido a gente acabar com serviços que não eram nosso core, né? Esses Aham. serviços a gente na prática, vendemos a carteira para essa empresa e a gente comprou a carteira de clientes deles e a gente focou só em um core do negócio, que é a tecnologia. Você veja, saímos de um momento generalista, faço de tudo, entendi o que a gente consegue fazer bem e a gente concentrou daí em tecnologia. Você acha que foi um primeiro momento importante no nosso negócio, foi descobrir o que a gente fazia de fato bem, né? Mas isso veio com o tempo também, né? Você falou, acho que foi Com o 5 anos tempo. basicamente aí de trabalho, É para isso. descobrir, bater cabeça. Não é uma coisa que normalmente não vai ser, né? Vem do nada, assim, já vou começar um tiro certo. Exceto esses casos que você comentou, às vezes uma startup já tem Sim. aquilo meio definido. Mas E ainda assim o cara pivota, né? Você vai é, pivotar às vezes 2, 3 vezes o modelo até você acertar a forma de fazer, né? Às vezes o cara sabe a dor que ele quer resolver, mas a forma de resolver essa dor ela pode mudar N vezes, né? uhum, Até você acertar a mão. Então, você tem muitos casos de negócios aí que, cara, a maneira como ele nasceu não tem nada a ver com o que ele é hoje, né? aham, É, e no nosso caso, assim, não que a gente tenha mudado muito o nosso DNA, continua sendo esse mundo do digital, né? E depois a gente começou a aproveitar algumas ondas de mercado. Então, hoje a gente fala muito em transformação digital, né? uhum, A transformação digital é algo que vem de um processo mais extenso, mais longo, que hoje ele está um pouco mais consistente, um pouco mais maduro, né? Hoje está mais claro o que é a transformação digital, tá? E aí, com o tempo, a gente acertou essa dinâmica de trabalho, né? A estabilidade na forma de trabalho, principalmente quando eu falo de sociedade, cara, é um casamento, né? Não, sim, não é algo muito simples de você se acertar. Você tem que entender as dinâmicas ali e criar uma forma de funcionar. Então, o momento que a gente acertou essa composição de sociedade, é, depois a gente acabou tendo mais 2 sócios, né, minoritários, a gente começou a entender que estava no momento de crescer, né? Veja, não era só a gente saber que fazia bem aquilo, né? A uhum, gente precisava ter uma estrutura básica mínima para suportar um crescimento. aham, E aí nisso a gente começou a entender alguns detalhes e na época o Magento, que era uma plataforma open source, né, era a mais uhum, usada no mundo, ela foi comprada pela Adobe e, e a gente virou parceiro da Adobe para implementação de projetos, implementação e sustentação de projetos com certificação para a América Latina, né? Então
esse foi o momento que a gente começou a fazer algumas viradas de chave, né? Então, anteriormente eu atendia clientes de um porte um pouco menor e a gente passou a focar no mercado mais mid-market e enterprise, né? E aí, cara, aí é um outro mundo, né? Você tem que reconstruir toda a linha de serviço, o que funcionava antes não funciona mais, pessoas que funcionavam não funcionam mais. É muita coisa que muda, né? Então, acho que uma característica tão importante quanto a perseverança para o empreendedor é a disposição de mudar, né? Uhum. Então, quando você está à frente de um negócio, você ou vai lá de uma forma mais camaleônica até você tem a capacidade de se adaptar e mudar a tua forma de liderar, ou você tem que sair da frente do negócio, né? Então, Uhum. é mais ou menos essa dinâmica, ou você vai travar o crescimento do negócio. É isso que acontece na prática. Então, a gente, nesse momento que a gente começou a crescer e entender que esse ecossistema da Adobe nos dava uma oportunidade de crescer muito, muito em função da tese de crescimento da própria Adobe no Brasil, foi o momento que a gente começou a dobrar de tamanho ano após ano. Você imagina, né? Uma empresa de serviço. Você precisa contratar pessoas para escalar. Sim. E você dobrar o tamanho e ter que manter a produtividade, manter qualidade, é um negócio que é um pouco difícil de equilibrar pratos, né? Então, a gente experimentou aí crescimento dobrando de tamanho por 3 anos, né? E aí, cara, aí você começa a entender alguns pilares importantes para a escala de negócio, né? Então, depois de formatado, né, vindo da formatação do que você faz bem, tendo uma base sólida de sócio, agora você tem que ter mais pessoas que tenham a capacidade de liderar. Então, vai Uhum. aumentando a hierarquia, os níveis hierárquicos da empresa, é necessário, não tem Sim. como, né, você não ter uma camada de gestão muito eficiente, né, e replicar isso, né, para novos líderes potenciais. Então, nesse momento, a gente começou a entender a tal da cultura organizacional, né? Uhum. A importância de você ter essa camada de liderança de alto nível muito forte, muito consistente em termos de saber como a empresa faz as coisas, o que a empresa valoriza, né, onde quer chegar, e não só ensinar vamos dizer, essa forma de liderar, mas ser exemplo, né? Então, Uhum. cara, é muito difícil você conseguir ter uma consistência e desenvolver isso dentro de uma empresa que está crescendo. Então, você tem que resolver cliente, você tem que resolver venda, você tem que resolver financeiro. Você aumenta os Cara, problemas, né? aumenta o problema, né? Mas é gostoso, é estressante. Não dá para mentir, é estressante, mas foi um momento bem, bem legal que a gente aprendeu muita coisa. É óbvio, o volume de problemas assim, é exponencial, Sim. não é soma, né? Ele cresce exponencialmente. Mas você vai aprendendo muita coisa com esse processo, né? Então, eu sempre digo, cara, uma cultura de uma empresa que realmente esteja preparada para escalar, ela não pode deixar de evoluir constantemente. E quando eu estou falando evoluir constantemente, não é CNPJ, são as pessoas, né? Uhum. Então, se a alta liderança não está preparada para evoluir e se expor constantemente, né, essa evolução, a evolução exige você se expor de uma forma sincera, Uhum. né? Você tem que genuinamente querer evoluir e passar por cima do ego, passar por cima de qualquer melindre. Cara, é isso que faz o negócio evoluir com mais velocidade, né? Então, a gente conseguiu acertar a mão nessa forma de construir essa camada de liderança e hoje a gente tem pessoas chaves muito alinhadas com a cultura da empresa, com a forma de fazer, né? Com a forma que a gente presta o serviço, com a forma como a gente vê o relacionamento com o cliente, com parceiros. E é isso que fez a gente ter um pilar muito sólido ali para conseguir crescer. Mas não é só isso, você veja só, né? Sempre tem uma emoção, né? A coisa nunca para por aí, agora tá tudo bem, vamos ficar felizes. Isso aí, depois você ter uma cultura, vamos chamar de cultura, né? Cultura eu entendo por Uhum. lideranças fortes e uma equipe muito engajada, muito alinhada.
você não tem como abrir mão de uma metodologia eficiente de gerenciamento. Esse é um segundo passo depois de você resolver a questão de pessoas, né? Então, aí que a gente começou a investir tempo, investir dinheiro, investir foco para entender como que a gente ia fazer essa gestão. E veja, é uma metodologia que suportasse um crescimento exponencial, Sim. né? Aí você, cara, você tem de tudo, né? Você tem Kanban, Scrum, quando você fala de metodologias ágeis, você tem uma cacetada de coisas, até formatos de gestão um pouco mais tradicionais. Mas o que funciona para cada organização, né? Então, assim, tem um amigo meu que ele usa o termo benchmark preguiçoso. Eu acho que é sensacional, cara. Você não pode olhar o que o outro está fazendo e achar que isso vai funcionar para você só porque ele faz, né? E é uma ação mais ou menos normal, né? As Sim. pessoas têm a tendência de não questionar muito a forma de fazer e acabam tomando, às vezes, decisões um pouco impulsivas ou acham que porque um concorrente, de repente, está fazendo é algo que pode funcionar para você. Pode funcionar? Pode, mas não necessariamente isso vai ser verdade. Então, acho que esse crivo é importante. E a gente foi, nesse processo, entendendo como que esses métodos de gestão poderiam funcionar dentro da organização. E esse foi um pilar muito importante para nós. Hoje, eu acho que um dos grandes ativos que a gente leva para os clientes, né, e algo que torna o nosso serviço mais relevante, é a forma como a gente faz gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de cronograma, de budget, alinhamento de comunicação. Toda essa forma de ter esse relacionamento com o cliente é o que dá mais austeridade para o processo, né? Então, hoje, você veja, nosso modelo de negócio hoje é basicamente alocação de squads ágeis, especializados em Adobe, tá? E a gente trabalha um roadmap com esses clientes em planejamentos anuais, né? Então, não é só algo olhando para uma semana, né, para um roadmap curto. A gente começa a trabalhar com esses planejamentos mais de longo prazo e você garante o alinhamento, né? Hoje, como uma empresa de serviço, né, eu estou mais preocupado, obviamente, com o sucesso do cliente, que é o sucesso do meu serviço, né? E eu tenho que estar alinhado com o que o board desse cliente está definindo com a estratégia. Então, essa cascata de alinhamento é muito importante. Então, eu garanto hoje que um desenvolvedor, um PO, um QA, né, o que ele está trabalhando hoje no dia a dia, esteja alinhado com a estratégia daquele cliente, né? Cara, e não é fácil de fazer, né? Quando você pega e coloca isso num slide, fica muito bonito. Agora, para você trazer isso para a prática, cada um tem sua ferramenta de gerenciamento, cada um tem sua forma de trabalho, não é muito simples. Então, é um conjunto aí não é só sistema, não é só método, tem muito de comunicação, treinamento, alinhamento, mas vale a pena, né? Foi algo que deu muita consistência aí para a forma como a gente faz as coisas. E um outro, o terceiro grande movimento que a gente teve no negócio acabou sendo até pensando num movimento de escala do negócio, a gente entendeu que talvez o nosso negócio precisasse ser produtizado. E a gente começou a entender, beleza, se eu vou, toda vez que eu preciso escalar, eu preciso de mais pessoas. Tem como eu escalar aumentando como produto SaaS ou algo similar, né? Escalar de uma forma que não demande um aumento exponencial também de equipe. Isso foi uma discussão muito grande que a gente acabou tendo. Como o Digital Hub não teve, né? Aí que surgiu uma outra unidade de negócio que a gente chama de Flow, que é uma plataforma de integração e automação de processos, né? É um iPaaS, né? O termo técnico iPaaS, Integration Platform as a Service. E aí veio o nosso primeiro produto. Você veja, todo aquele know-how que a gente foi adquirindo de entender como funciona os projetos, a gente converteu com uma nova empresa, né? Então, hoje, a estrutura que a gente tem hoje, hoje a gente tem quase 100 pessoas na estrutura, e a gente, na prática, é um grupo, né? Então, também foi algo que a gente precisou modificar. O Flow nasceu, né, dentro da Digital Hub por uma necessidade de mercado que a gente sabia, né? Todo projeto precisa integrar, todo projeto precisa automatizar algo. E aí nasceu essa solução, virou um SaaS independente e a gente construiu uma estrutura de holding, né? Aí, olha como é a tal da gestão, né, cara? Você começa lá, primeiro
cotando o preço do cafezinho e tal, tal, tal. Depois você chega num certo momento do negócio que você tem que entender a melhor forma de estruturar a arquitetura do negócio, né? E aí eu falo, né, no nosso caso, a gente criou uma holding para gerenciar as duas empresas. Então eu tenho um centro de custo compartilhado, né, que ele é dividido entre as empresas. A gente tem um time ali que foca em planejamento tributário, para a gente saber como trabalhar bem essas estratégias, a gente, estrutura financeira, né, os nossos BIs internos, toda essa parte de gerenciamento, ela também foi evoluindo com o negócio. Veja, é algo assim, você não pode só evoluir o serviço, né? Você tem que evoluir a gestão. Cara, isso não é fácil, né? A cabeça do cara que está pensando no negócio, está pensando em como oferecer o melhor serviço, às vezes ela divide um pouco. Você Sim. tem que entender como é que o teu negócio vai ser rentável, né? E como que a estrutura vai comportar esse crescimento. Então, a gente foi, com o tempo, entendendo essas dinâmicas, né? Aí o nosso mercado de tecnologia, cara, muito se fala em M&A, né? Chega um certo ponto que, quando você tem um modelo de negócio com alta escala, é muito comum que acho que uma forma mercadológica, né, que o pessoal diz, o grande momento do empresário, às vezes, é o exit, né? É a venda do negócio, é onde você realiza toda aquele resultado, né, do que você construiu ao longo de anos e ok, vamos para a próxima, vamos seguir a vida. No nosso caso, a gente esteve num mercado muito aquecido, né? Foi um momento onde a gente considerou seriamente essa possibilidade de uma venda, uma fusão, algo assim, mas a gente entendeu que essa estrutura com mais escala, né, com a holding, faria mais sentido, né? Você veja, a gente desenhou um cenário ali onde a empresa de serviço, que é a Digital Hub, ela tem uma proximidade muito grande com o cliente, então a gente entende muito bem a necessidade desses clientes. E aí, a partir disso, a gente começou a construir algumas soluções que podem resolver problemas específicos. Aí sim, no modelo escalável, no modelo SaaS ou algo assim. Então, o nosso caminho foi um pouco diferente, né? A gente optou por seguir com o negócio, né? E pensar numa visão um pouco mais de longo prazo, né? Mas, cara, isso aí, você veja, a gente está falando de 2012 para 25, né? São 13 anos aí acertando, errando, muda caminho, vai, vem. É, mas é gostoso, cara. Você tem que, eu brinco, né? Você tem que ter um motivo muito bom para continuar fazendo isso, porque fácil não é, né? E não tem como você dizer que o dinheiro é o grande motivo, né? Você tem que ter algumas motivações, você tem que gostar do que você faz, de alguma forma, né? Acho que não é. Eu não gosto de entrar muito não acho que seja uma questão muito poética, mas é uma questão de sentido de vida, né? Você vai evoluindo com o tempo, você vai entendendo algumas coisas na sua vida e o que você faz, né, tem que estar muito ligado aí com a forma que você está tá prosperando, a forma como você está aprendendo coisas novas, evoluindo, né? Acho que isso é importante aí na vida da gente, né? Pô, massa demais, cara. Queria entender um pouquinho mais daquele momento que você comentou ali que vocês decidiram focar mais naquilo que vocês faziam de melhor, onde vocês decidiram concentrar, porque geralmente, igual você mesmo comentou, a gente no começo faz um pouco de tudo, até por necessidade às vezes, né? Eu preciso gerar caixa, eu preciso me sustentar aqui, eu preciso fazer o Total. que tiver à disposição. Depois eu entendo o que eu faço melhor e eu consigo dar uma aprofundada e inclusive entregar melhor até. Você entende que foi a partir desse momento que as coisas começaram a dar uma decolada? Essa decisão, ela foi tomada de uma forma assim, tipo, putz, a gente vai abrir mão de coisas? Ou como que era a visão de vocês nesse tempo, assim, nesse momento? Legal. Cara, eu acho que disso aí tudo, quando você foi construindo a pergunta, eu já fui puxando 4 ou 5 tópicos que são relevantes, né? Acho que o primeiro ponto que eu poderia mencionar é o fato de que não importa o que você gosta de fazer, mas é o que tem alguém disposto a pagar por aquilo que você está fazendo. Perfeito. Então,
a grande realidade é que você tem que olhar muito mais para o que você gera valor do que para o que você quer fazer, ou a forma como você quer fazer, né? Senão você cai no ego, cai no qualquer coisa que não é construtiva, né? Pensando, aqui a gente está falando de empreendedorismo, não é uma visão de satisfação pessoal, não é isso, né? Então, aqui eu estou falando do negócio em si. Então, a partir do momento que você entende que essa linha de serviço, né, esse produto, enfim, gera valor e tem um público disposto a pagar por isso, é o que você tem de melhor para apostar. Depois você evolui, vai ter outros serviços, outros produtos, etc, etc. Mas, cara, o poder do foco é muito grande, né? Isso a gente vai entendendo, vai descobrindo com o tempo. E quando você dispersa demais o foco, né? Como você disse, né? Às vezes é para pagar conta, às vezes você precisa, né? E é o que está aparecendo no serviço, é o que você vai fazer. Ok, todo negócio tem seu início. Mas quando você vira um pouco a chavinha e está disposto a crescer, às vezes você precisa dar um foco em algo, né? Não é muito fácil você correr em várias frentes em paralelo que vão te tomar energia. E às vezes algumas dessas frentes elas ou não são rentáveis, ou eventualmente você não faz tão bem, você vai se queimar porque você não está fazendo tão bem aquilo, mas tem uma outra frente que você poderia estar dando escala. Quando isso demanda mão de obra, pior ainda, né? Você tem pessoas fazendo atividades diversas que talvez elas não tenham a melhor gestão possível, né? Então, tem N fatores aí que são relevantes, mas eu acredito muito que, isso por experiência, né, no final das contas, que você tem que achar um ponto onde você consegue fazer muito bem, né? Algo que você faz muito bem e tem gente disposta a pagar por isso, né? Se você valida o mercado, ele tem um tamanho razoável, né? Que justifique o teu esforço, obviamente, é melhor você focar nisso do que você dispersar muita energia, né? Claro, né? Desperdiçar energia de um empreendedor não é uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Você tem bastante coisa para se preocupar, além da tua vida pessoal, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Quando você sai do momento de sobrevivência e vai para um momento de pensar em ter acho que não dá para dizer que é uma escala muito grande, mas começar a acertar algo que te prepare para uma escala de negócio um pouco maior. Esse é o momento que você tem que abrir mão de outras coisas. Dizer não é importante, né? O empreendedor tem que saber dizer não. E nessa época que a gente já estava acelerado em crescimento, estava dobrando de tamanho, eu até brincava, né, com os meus sócios. A questão principalmente com o meu sócio que era focado em comercial, né? Eu falo, cara, a gente tem que se preparar aqui não para qualificar a oportunidade, uma oportunidade que vem, a gente tem que se preparar para desqualificar. Então, nesse momento era mais importante saber onde eu jogo bem e eu agrego valor e a gente vai fechar o negócio do que eu gastar tempo com muitas oportunidades, muitos potenciais clientes que eventualmente, cara, não vou agregar valor, não vou gerar, de repente não vai ser um contrato rentável. Então você tem que escolher as brigas que você vai comprar, né? Se você quiser abraçar o mundo, cara, definitivamente não é o melhor caminho, né? Eu acho que para várias, talvez, para várias circunstâncias pode funcionar, né? Agora, quando você começa a estruturar a empresa, o foco é importante, cara. Não tem como fugir. Não, e aí você comentou também, né, que o caso de que vocês atendem, vocês fecham ali um contrato maior, vocês conhecem mais o cliente, vocês vão ter esse entrosamento, digamos assim. Então, se você está tirando para qualquer lado, você nem vai gerar talvez essa confiança, você não vai entregar tudo que você poderia e isso vai, né, no fim das contas, é muito mais fácil vender para um cara que já é teu cliente do que conseguir um novo cliente, né? Isso todo mundo fala. Então, pô, eu atendendo melhor, eu conseguindo concentrar naquilo que eu faço bem, a chance de eu vender mais aumenta Sim, porque eu já estou entregando mais, né? claro, claro. Mas É, assim, desculpa, quer não, complementar? não, eu ia comentar que, cara, a gente, assim, eu sempre acreditei nessa coisa que eu repeti algumas vezes até, né? Você tem que ter algo que alguém esteja disposto a pagar por isso, né?
Isso basicamente é gerar valor, né? Então, eu acho que uma premissa básica que toda empresa, todo empreendedor, todo mundo deveria ter é essa questão de gerar valor. E isso envolve uma certa sinceridade de você saber onde você não é tão bom, né? Uhum. E, claro, que não é algo tão simples de fazer, não é a máxima, não é o 100% das empresas não seguem algo assim, né? E aí você acaba tendo talvez um serviço de má qualidade ou, enfim, um produto de má qualidade que vai vender, etc. Mas eu acho que é importante, né? Se você pensa nessa relação, inclusive, com o cliente num prazo maior, se Uhum. você não está gerando valor para esse cara, não tem porque ele está ali Exato. te Você vai ser um custo para ele vai ser um e é isso. custo. É isso. É importantíssimo. Isso é fundamental, cara. Daí é daí que você entende o porquê de um churn. Aham. Né? Por que você perdeu um cliente, porque ele está falando mal, etc, etc. Né? E nem sempre você vai acertar. É óbvio, né? Não estou dizendo Não, vai que acontecer, é inevitável, né? é isso. Mas eu acho que a questão é a espinha dorsal do negócio. Você tem que ter isso na espinha dorsal. O erro vai acontecer, nem sempre você vai acertar, vai fazer alguma besteira ou outra. Cara, isso é super normal, mas a forma como você lida com isso também é fundamental, né? Uhum. Não adianta ignorar um erro, né? Ou até tentar outras formas um pouco até mais chatas de esconder o erro, né? A gente sempre acreditou nisso, né? Até é um pilar bem importante da nossa cultura organizacional, a questão de assumir o erro, né? Então, cara, um erro, uma falha, um erro, enfim, qualquer coisa assim escondida é 500 mil vezes pior do que algo exposto e resolvido. Sim. Então, é algo que a gente trouxe muito para a cultura organizacional. Cara, fez uma besteira, fez uma cagada ali, Vai, levanta a mão, é. né? Levanta a mão e vamos resolver. Esse é o foco, cara. Não tem muito melindre, né? Isso a gente, inclusive, trouxe para dentro da nossa cultura e é a forma como a gente lida com o cliente. Cara, não tem um problema que a gente não chegue para o cliente e vamos resolver isso aqui. Uhum. Né? Se a gente conseguir consertar, ok, legal. Mas se é um problema que precisa ser discutido, ele vai ser discutido, vai ser resolvido e a gente vai trazer a melhor solução que tiver ao nosso alcance, né? Isso é importante, cara. Eu acho que são coisas muito simples. Não é nada, putz, não é inovação, não é uma coisa nova, não é uma coisa que, que, é, que a gente está descobrindo aqui, né? Mas é algo simples que precisa ser trabalhado sempre. Eu acho que isso é importante em qualquer empresa, né? E as pessoas têm dificuldade, né? Muita, Por a questão de autorresponsabilidade para tudo na muita. vida, né? Geralmente, porque é muito mais fácil, né? A gente botar a culpa em alguém, botar a culpa no governo, botar a culpa no meu chefe, Sim, do que fazer o que precisa ser feito. Isso em qualquer coisa, inclusive em casa, relacionamento, isso vale, acho que para a vida pessoal, vale para absolutamente tudo. Então, isso que você falou é legal. Outro ponto que eu acho interessantíssimo destacado que você falou é de, talvez até para quem está pensando em empreender, está começando, pô, não sei muito para qual área eu vou, estou pensando. Se você já souber o que você não quer fazer ou o que você não faz bem, já ajuda bastante, né? Porque tem pessoas que têm familiaridade, uma habilidade especial com um determinado nicho específico. E tem gente que, cara, o cara é mais ou menos ali, mas se você souber, pô, isso aqui eu não gosto, já ajuda muito, né? Para você saber aonde que sim. você pode focar, né? Sim, eu vejo assim, além de você, claro, isso é um autoconhecimento, né? Saber o que faz bem e o que não faz bem. É, a empresa, ela depende de vários papéis, né? Então, vou dar um exemplo de tecnologia que é onde a gente tem mais conhecimento. O Thiago, que é meu sócio principal, é, ele é um cara de tecnologia. Então, ele é a espinha dorsal técnica do negócio, né? Eu sou por formação e por experiência de vida de negócios. Então a gente naturalmente já tem uma certa divisão de papéis. Aham. Então, assim, nesse casamento que é a sociedade, geralmente as coisas vão se acomodando, né? Você tem um sócio com aptidão para um lado, geralmente negócios, a gestão em si, e o outro que vai ser mais relacionado ao core do negócio. Isso é uma composição meio natural, né, que acaba acontecendo pelo menos em empresas de tecnologia, a princípio básico é esse, né? Você tem o cara de tecnologia e o cara de negócios. Essa é a composição inicial básica. E a partir daí você vai desenvolvendo e vai entendendo a dinâmica, né? Eu acho que cada tipo de negócio tem sua característica, mas, cara, você abrir mão de ter um sócio com um conhecimento profundo no que você faz e um sócio que tenha uma capacidade inicialmente de venda,
né, e gestão, você não tem um negócio. Sim. Não tem como iniciar algo, né? Você ou é uma empresa um pouco mais simplificada, talvez, né? De algo mais simples. Cara. Putz, você falando, já consigo imaginar, já consigo ver casos de clientes onde acontece parecido. E eu quero puxar uma outra parte aqui, que você já contou bastante da empresa, então eu imagino que tenha acontecido muitos desafios diferentes. Tem algum que você gostaria de elencar, ou mais de um até que você fala, pô, isso aqui foi realmente uma coisa que marcou a gente, sei lá, seja um problema ou seja uma solução, enfim, que você quiser contar aí, o que vier na cabeça. Cara, tem alguns, viu? Olha, tem bastante coisa. Eu acho que, bom, a gente, imagina, a gente teve algumas trocas de sociedade, né? De mudanças de composição societária. Sempre é um trauma imenso, né? É complexo. É, Isso por si só tem suas dificuldades, né? Mas faz parte, não tem muito como ser diferente, mas é difícil de elencar alguma coisa específica, cara. A gente eu consigo visualizar muitos movimentos, né, grandes na empresa, cada um com uma importância grande em seu momento, né? Eu acho que são coisas muito, muito distintas aí que a gente acaba tendo. Cara, preciso pensar Tranquilo. eu vou pensando aqui em alguma coisa Sossegado. muito relevante aqui, mas tem bastante mesmo. Não, que eu entendo, né? É bastante tempo, tem bastante coisa que é feito e às Sim, vezes tem casos onde o empreendedor vai ter ali, putz, quando aconteceu essa parada aqui, isso aqui foi desafiador, isso aqui, sei lá, sim. transformou alguma coisa. Mas nem sempre vai ter, tá tudo bem. Eu sei que você está pensando, já imaginando alguma coisa aí. Queria entender também em relação a coisas que vocês fazem, que vocês foram melhorando o Uhum. negócio, você falou de processo, você falou de um monte de coisa. O que vocês implementaram, talvez uma coisa mais recente, assim, que você entende que, putz, isso aqui, cara, deu uma mudada no nosso jogo aqui, isso aqui melhorou. Tem algo que você lembre? Bom, eu acredito que a empresa ela vai seguir sempre três pilares importantes, né? Você primeiro resolve pessoas, como eu falei, processos e depois tecnologia, né? E agora acho que uma quarta onda envolve inteligência artificial, né? Você tem que entender como lidar com a inteligência artificial e como otimizar e se adaptar, né? Eu acho que é um pouco amplo, né? Acaba sendo um pouco amplo, uma forma um pouco mais macro. Uma das últimas grandes movimentações que a gente acabou fazendo na empresa foi realmente essa estrutura de holding, né? Uhum. Isso, vai lá, faz uns 2 anos mais ou menos que a gente virou grupo, né? Então, isso mudou muita coisa. Então, são duas estruturas separadas, né, com as operações independentes e uma estrutura principal. Então, tudo que é administrativo vai para a estrutura principal e ela passa a prestar serviço para essas unidades de baixo, né? Então, você veja, quando eu falo que vai mudando muito o papel principalmente do CEO com o tempo, e você tem que se adaptar, você passa de um negócio onde, cara, você é operacional, pois você tem uma visão um pouquinho mais alta, porque você tem as pessoas conseguindo executar tarefas e você está num papel talvez um pouquinho mais gerencial e tal. Só que chega um certo momento que eu hoje pouco tenho contato com as atividades do dia a dia das Uhum. empresas, né? Então você tem que ter pessoas muito bem consistentes nessas funções, né? Então, assim, com o tempo os desafios vão mudando e os movimentos vão mudando também, né? Mas nessa última alteração de estrutura que a gente fez, que foi a composição da holding, é um movimento interessante, cara, porque hoje, veja só, à medida que você vai formando as lideranças, vai conseguindo ter essa consistência de gestão, você vai evoluindo também a forma de gerenciar. Então, por exemplo, o meu diretor de operações hoje, que está responsável por toda essa estrutura de serviço da Digital Hub. As reuniões que a gente faz de board com ele são reuniões baseadas numa DRE, Uhum. né? Então, você veja, como que você evolui de algo... Isso é reunião mensal, né? De fechamento, de planejamento. São reuniões que a gente faz apenas baseado numa DRE. Só que não é do nada que isso acontece, né? Como é que você, numa empresa que está iniciando, Uhum. você vai esperar que as pessoas entendam como faz uma leitura de uma DRE?
muitas vezes, cara, nem empreendedor sabe fazer isso, você sabe bem. Na maioria das vezes não sabe. Exato. Então, assim, acho que um movimento bem importante foi ter essa clareza, principalmente entre os diretores, né? Que são diretores, ok, né? Evoluíram para ser diretores, mas, cara, começou lá de baixo, né? Quebrando pedra, e você vai evoluindo com o tempo, vai trazendo essas pessoas junto e elas vão evoluindo. Eu acho que essas grandes implementações, essas implementações, né, melhorias, etc., no nosso caso, está muito relacionado à forma como as pessoas gerenciam o negócio, sabe? Então, essa evolução na forma como a gente faz o planejamento, acho que foi um dos principais ganhos aí dos últimos 2 anos que a gente acabou tendo na estrutura. E, cara, isso é um avanço muito grande, porque você deixa de discutir em reuniões de board, que são reuniões importantes que precisam guiar a estratégia da empresa, você deixa de discutir coisas triviais de dia a dia e você passa a discutir coisas substanciais. Então, você está discutindo margem, você está discutindo EBITDA, você está discutindo o fluxo de caixa, entender toda essa dinâmica ali de uma gestão mais de alto nível para tomar decisões também de alto nível, né? Sim. E aí cada diretor sabe o que tem que fazer no dia a dia com suas equipes e a coisa funciona bem. Então, eu acho que essa questão do gerenciamento foi importante. Um outro ponto que foi bem importante nos últimos 2 anos foi a nossa escalada para produtização, né? E aí a gente chega na inteligência artificial, né? Então, do ano passado para cá, esse foi um movimento também bem importante, mais do ponto de vista operacional do negócio, que foi o início de uma implementação mais em massa de agentes de IA para desenvolvimento, para construção de histórias funcionais, testes, todo o processo de desenvolvimento de software que a gente faz, ele já é assistido por agentes de IA, né? Então, a gente tem um ganho de produtividade real de até 30% usando essas soluções. Então, é algo que a gente já usa de algum tempo, até antes desse... o hype da IA, ele é um pouco mais recente, mas a gente já usava algumas ferramentas de desenvolvimento, né? Você é dessa área, um Copilot, por exemplo, a gente já usava dentro do processo de desenvolvimento que acelerava muito. Então, essa adoção de inteligência artificial dentro do serviço e também em alguns componentes que viraram produto, principalmente do Flow aí, né? Foram ganhos bem significativos, né? É algo que a gente vem, inclusive, trazendo para os nossos clientes, né? Você veja, de forma direta a gente consegue ganhar produtividade, né? Ter mais velocidade no desenvolvimento do roadmap do cliente, né? Ou reduzir custo. E também oferecer algumas soluções que melhoram a produtividade lá dentro da operação do cliente. Isso tem um peso muito grande, né? Sim. E aí que você gera valor, aí que você fica relevante por mais tempo para esse cliente e você passa a ser estratégico. Aí, cara, o vínculo só aproxima e o ciclo de vida do cliente ele aumenta, né? Eu acho que essa parceria é bem importante, principalmente para quem tem uma carteira de clientes mais enxuta com clientes mais próximos e mais estratégicos, né? Quando você está falando de volume, é diferente a dinâmica. Sim. Mas quando a gente fala de negócios com menor capilaridade e maior concentração, né? A receita maior, né? O ticket médio mais alto, isso é importante, precisa ser levado em consideração. Eu acho que essas duas melhorias aí que eu mencionei são bem relevantes que aconteceram nos últimos 2 anos. Ah, legal. E essa parte, por exemplo, de você conseguir, você aí como, você faz a parte, você é o CEO da empresa hoje, né? Então você conseguir fazer essa, digamos assim, uma transição, abandonando completamente partes mais operacionais que no começo provavelmente você precisou fazer ali, põe a mão na massa, faz pagamento, faz tudo. Em que momento que você conseguiu fazer essa transição? Como é que vocês conseguiram se organizar para que isso acontecesse? Não é fácil, nunca é fácil, mas a gente experimentou algumas formas, né, ao longo do tempo. Então, você vai desde formas um pouco mais rudimentares, né? Ou seja, você não executa, você tem alguma pessoa para executar a operação. Então, um analista, alguém vamos supor uma folha de pagamento. Vamos pegar um processo qualquer, né? No início eu que fazia, cara, fazia folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, cobrava,
Ligar para o cliente, ó, você não pagou o boleto. Cara, você tem que fazer, não tem muito o que fazer. E com o tempo você vai passando a bola e até o momento que você consegue olhar o trabalho dessa pessoa e garantir que está sendo feito, tudo bem. Só que as tarefas que você vai precisando dar atenção, elas vão mudando com o tempo. O escopo de trabalho vai mudando com o tempo e você vai tendo que olhar para outro lado. Sim. Aí você já precisa de uma camada de supervisão. Então, a coisa vai mudando com o tempo e tudo também muda o teu foco, né? A tua forma de gerenciar. Então, como eu te falei, hoje a gente faz reuniões muito mais olhando para a estratégia do negócio e cada diretor vai lá com sua tarefa de casa, com sua equipe para seguir no dia a dia, no desenrolar, né, desse planejamento. Ah, mas é uma escala, né? Primeiro você faz, depois você tem o Ran Charan, ele tem um livro chamado Pipeline de Liderança, né? Acho que exemplifica isso, que ele tem uma escala, né, de liderança, onde primeiro você tem que liderar a si próprio, né? Lógico, você tem que primeiro entender como você se gerencia o teu tempo, principalmente, é o que mais você vai ter para gerenciar. Depois você vai gerenciar pessoas, depois você vai gerenciar pessoas que gerenciam outras pessoas, e depois você vai seguindo, né? Até você ser um líder funcional, né? Um diretor, enfim. E aí a coisa vai escalando. Mas é algo que vai acontecendo um pouco natural e um pouco você tem que forçar, cara, porque acho que tem perfis e perfis, né? Tem pessoas que têm tendência mais de centralizar e tem pessoas que têm perfil mais de descentralizar. E eu vejo assim, eu vejo muita discussão no sentido de, cara, puta, o centralizador não é bom porque você não escala, tem que descentralizar. E eu digo assim, eu não gosto de opiniões pré-formatadas. Eu acho que, cara, tudo depende da forma como é aplicado e o contexto que é aplicado. Então, eu não acho que essa visão de centralizar algumas coisas ela seja ruim. É ruim quando ela está afetando um planejamento que você está tendo. Uhum. Então, se o teu planejamento é escalar e você não está conseguindo escalar porque você está dando atenção, isso é ruim, Sim. naturalmente. Então, acho que tudo depende do que está acontecendo, o que você quer fazer, onde você está, enfim, o braço e assim vai. Mas no nosso caso, a gente conseguiu avançar bem. Eu tenho alguns braços aí bem fortes que resolvem a parte de back-office, né? Tem toda resolvida, parte de operação, parte de tecnologia. Então, a gente tem os papéis chaves aí resolvidos e aí a gente consegue dividir bem a bola e fazer os alinhamentos estratégicos. Entendi. Mas aí o momento também de fazer isso foi meio que vai aprendendo e vai encontrando também essas pessoas e colocando É essas isso, camadas aos pouquinhos, né? Não tem é muito, isso, é não tem isso. como fugir. E, cara, uma coisa que eu sempre pergunto, porque vai acabar impactando, né, quem decide empreender, especialmente porque vai ter uma vida provavelmente mais corrida do que a pessoa que está começando. Ela está imaginando que vai ser uma coisa, mas na verdade ela vai às vezes trabalhar mais e tal. Uhum. A parte com a vida pessoal, como é que você procura lidar assim as tuas funções no trabalho, equilibrar com as coisas que você quer fazer na tua vida pessoal e tudo mais? Como que é para você isso aí? Cara, é um bom ponto. Não é, assim, cada um vai ter sua fórmula, e a minha foi, no início, cara, pau na mula e vamos trabalhar, virar madrugada e vamos ver o que vai dar. E foi, né? Acho que a gente, no começo, vai sacrificar muita coisa, né? Mas, cara, a gente ainda é novo, né? A gente ainda aguenta, né? Tem bastante lenha para queimar, então dá para você abrir mão de algumas coisas. Mas, com o tempo, você muda um pouco de prioridades, né? Você vai tendo família, constituindo família, você vai tendo algum outro tipo de atividade para fazer, é, e você vai dividindo um pouco de atenção, que é tão importante quanto o próprio trabalho, né? Não adianta você ter a ilusão de que trabalhar é o tudo da vida, né? E se você acreditar genuinamente nisso, você está errado, cara. Não Sinto tem lhe como, não dizer, sustenta, né, cara? Não não tem tem como. como, não tem como, né? Então, assim, no começo, eu sacrifiquei muita coisa na vida, dediquei muito tempo ao trabalho, era isso, era o momento. Com o tempo, né, de tudo isso que eu venho falando, você vai dividindo um pouco a responsabilidade com pessoas chaves,
E é uma questão que tem que ter um equilíbrio. Você vai dividindo a responsabilidade, mas você tem que dar algo também, né? Essa pessoa, por exemplo, hoje a gente, eu tenho esses sócios, principalmente, que a gente divide a responsabilidade, são os caras que estão ali brigando junto com a gente tem tem os mesmos focos. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Você tem que dividir com pessoas que é diferente. Por mais que você tenha pessoas engajadas no teu time, um sócio é diferente. Sempre vai ser diferente. Não tem como você dar o mesmo peso, né, no sentido de atribuição de responsabilidade. É muito diferente. Então, acho que os sócios certos são importantes. Depois, com mais estrutura, você vai para um modelo de governança mais robusto. Aí você tem diretores, você vai ter um outro modelo, que é um outro momento e é uma outra estrutura. Mas se você não vai para essa estrutura de governança, cara, você vai ficar preso num ciclo infinito ali de energia que você vai despender e vai deixar de lado mulher, família. Isso não é saudável no longo prazo, né? Uhum. Circunstancialmente é importante. Eu acho que todo mundo tem que gastar uma energia e sofrer, cara. Sim. A gente brinca lá, cara, você tem que ter insônia, tem que gastar tua energia para conseguir vencer um desafio. Não é pelo sofrimento, é pela conquista. Para Aham. você, cara, ver que putz, você se ferrou, mas você conseguiu resolver aquilo, né? Conseguiu entregar aquele projeto, conseguiu vencer uma etapa. É importante. Eu acho que isso faz parte dos feedbacks que você vai tendo, né? Naturais, não são feedbacks diretos, né, de pessoa para pessoa, mas são feedbacks que você vai tendo. Cara, eu consegui conquistar isso, eu consegui Sim. resolver, isso é importante, né? Uma mentalidade de evolução contínua, cara, isso é fundamental, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Mas eu vejo assim, cara, quando a gente vai para o mundo corporativo, geralmente quando você vai hoje a gente fala muito em burnout, né? Muito equilíbrio disso, daquilo. É, eu vejo, cara, que é um problema de não antecipar um mínimo de planejamento ou de entendimento das coisas, né? Claro que o burnout pode ser por uma circunstância que não teve como evitar, ou qualquer coisa do tipo, etc, etc. Mas, no geral, cara, você tem que equilibrar a tua vida. Você tem que praticar esporte, você tem que se alimentar bem, você tem que ter tempo para amigo, para família, ter um hobby, isso é natural, né? Então, Aham. essas coisas são bem importantes. Eu acho que não dá para abrir mão, né, cara? E tem que ter esse entendimento que em alguns É, momentos isso vai se desequilibrar, mas tudo tem que ser de uma maneira minimamente planejada, né? Não dá pra ser é, aquela coisa loucurada o tempo todo, que senão ninguém aguenta, cara, e você prejudica muitas outras coisas, né? sim. Uma outra coisa que eu queria entender, quando você comentou de sociedade, dos diretores ali, o que você usa, assim, basicamente como critério para uma pessoa falar, putz, esse cara aqui vai ser meu sócio? E Uhum, geralmente as pessoas vão muito ou amizade, ou o cara tem um conhecimento técnico que eu preciso aqui. O sim. que norteia geralmente você e também essa galera, né, que não é necessariamente a mesma coisa, né, os Uhum, diretores, mas para o cara assumir um papel desse, o cara tem que ter você tem que ter um legal. nível de confiança bem alto em cima da pessoa, né? É. Cara, a gente já errou muito nisso. Muito, muito, muito. Custou caro. Mas depois de um tempo a gente entendeu os melhores formatos, né? É bem natural que nos inícios, no início de uma empresa, nas fases mais incipientes, você faça isso, né? Você tem, pô, esse cara aqui é muito importante para mim, você puxa o cara para a sociedade, às vezes de uma forma juridicamente displicente, né? E você vai pagar um preço por isso, né? A gente pagou nossos preços, tudo resolvido, tudo certo, sem nada pendente no sentido de relacionamento, né? Todos os contratempos da vida a gente resolveu. É, mas é um problema, cara, que eu acho que muitos empreendedores, principalmente quando a gente fala desse mercado de tecnologia e de capital humano, né? É complexo, porque você tem pessoas chaves na operação. E essas pessoas chaves, elas precisam ser valorizadas de alguma forma, né? A forma como a gente achou de resolver esse problema foram formas. É uma forma um pouco mais bem organizada do ponto de vista de governança. Então, cara, acordo de sócios é importantíssimo, né? Não basta só o contrato social.
Você tem que ter um acordo de sócios regulamentando a entrada, a saída, regra, todo tipo de regra do que pode acontecer, né, ao longo da sociedade, precisa estar regulamentada dentro desse acordo de sócios. Isso é o tipo de coisa chata, burocrática, incômoda, mas que precisa ser feito, senão o problema vai ser grande depois, né? E o segundo instrumento, cara, isso é muito juridiquês, né? É o vesting, né? É o contrato de vesting. Então, assim, a gente, no dia a dia, identifica perfis de pessoas específicas, né? Que tem um fit muito grande com a empresa, tem uma performance muito alta, vemos potencial, né? Ou seja, é o cara que eu quero no longo prazo junto comigo, porque, pô, a gente se dá bem, o trabalho flui, o cara é competente, então a gente entende que tem um match de longo prazo ali dentro do trabalho. Esse é um ponto bem importante, né? Você tem que identificar essas pessoas e ter uma noção do porquê que no longo prazo você quer ele do teu lado. É importante. Na hora que você pensa num sócio, vai escolher um sócio, cara, não é algo de curto prazo. Você tem que pensar como que esse cara aí vai estar do teu lado e se a empresa for para lá, como é que ele vai se comportar? Se ela vai para cá, como é que ele vai se comportar? É muito detalhe que precisa ser pensado, né? E aí no vesting a gente regulamenta as formas como esse cara aí vai conseguir absorver cotas da sociedade. Então, por exemplo, no nosso modelo, ele está vinculado a metas anuais. Então, a gente estabelece as metas anuais, isso está relacionado à receita e rentabilidade. Então, e metas setoriais também, né? Então, a composição é essa. A empresa tem que bater a meta e a área desse sócio potencial também tem que bater a meta setorial. E aí, a partir disso, ele fica elegível a ter uma participação societária. Então, é um acordo que regulamenta o quanto ele pode absorver de cotas, né? E isso vai ter um valor monetário, né? Que a gente faz a estimativa e quanto isso representa do percentual total da empresa. Basicamente isso, né? É algo relativamente simples, do ponto de vista jurídico. Acho que não são instrumentos muito complexos, apesar de ser chato de fazer, mas tem alguns segredos que são bem importantes, né? E eu acho que o que eu mais aprendi nesses anos aí de empreendedorismo, cara, é a forma como você trata essa entrada de um sócio. Se você trata essa entrada de um sócio como uma recompensa por algo que passou, você está errado. Você tem que reconhecer o que passou e falar, cara, daqui para frente a gente vai construir algo junto. Então, necessariamente essa entrada precisa estar vinculada a uma meta futura, algo que vai ser construído, não algo que foi construído e foi entregue e foi presenteado. Cara, isso é uma questão de noção de construção de valor, de novo, né? Eu vejo que quando você tem esse tipo de relação, que você meio que parece que foi premiado, né? Você foi premiado, foi recompensado por algo que construiu. Então, ok, tô aqui já, beleza, né? A gente tem que sempre pensar na empresa como algo que está evoluindo. Sim. Então, se você não tem uma razão, isso eu não estou falando de vontade, né? Eu estou falando de coisas mais concretas mesmo. A empresa vive de algo concreto. Então, você tem que ter uma meta concreta para frente, né? Sempre para frente. O que ele chegou até ali e conquistou, ele falou, cara, chega num ponto que o sócio potencial está apto a ser um sócio. Ele já comprovou que ele pode ser um sócio. Beleza, agora quanto que isso deve valer? Aí são as metas para frente. Então, isso foi importante. Eu aprendi isso apanhando, cara. E, claro, isso custou. Mas foi um aprendizado bem relevante e a gente hoje funciona muito bem. Depois que a gente aprendeu isso, a gente corrigiu e a gente teve bons resultados aí nos últimos anos fazendo dessa forma. E é uma forma de recompensar, né? Você precisa ter pessoas que jogam junto, estão dispostas a entrar nessa briga, cara, e eu acho que a participação societária ela é importante, porque daí você vai ter participação de lucro, né? Num movimento de vendas tem participação. Sim. Então, eu acho que é a forma de reconhecer. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quando você cria uma relação que funciona de verdade, o ganha-ganha, cara,
é uma maravilha. Só que o problema é quando você tem algo que, de repente, algum ganha e o outro não ganha, ou a empresa ganha um cara não ganha. Não é fácil de equilibrar, mas quando se equilibra, flui muito bem. Legal demais. E de próximos passos que vocês têm para a empresa, você tem alguma visão assim que você imagina para os próximos anos? Eu sei que a parte de tecnologia agora chega no inteligência artificial, essa coisa arada aí não, meio que não dá para saber exatamente, mas como que vocês procuram se planejar, se organizar lá na Digital Hub? Bom, como a gente acabou olhando para o nosso planejamento numa visão realmente mais de longo prazo, é, nós construímos essa tese de crescimento olhando para o grupo, né? Uhum. Então, a Digital Hub é a espinha dorsal de serviços do grupo, pensando em é, digitalização de negócios, né? E a gente imagina como uma espinha de peixe, né? Abrindo soluções específicas para necessidades que a gente entende que são complementares para essa carteira de clientes que a gente atende. Então, Flow nasceu como uma plataforma de integração, né? Então, a gente acredita que nos próximos anos surjam Novos produtos ali. novos produtos, exatamente, né? Então, o crescimento ele vai ser um pouco diferente, não é só em serviço, mas em SaaS, né? E a gente Uhum. distribui um pouco mais essa oferta de soluções, mas com uma tese centralizada. Então, eu sei quem é meu perfil de cliente que eu atendo bem, eu sei o que ele faz, quais são as dores, e aí eu consigo oferecer soluções. Essas soluções a gente produtiza no modelo que tenha mais escala, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem feito, né? Da mesma forma, nossa estratégia de marketing, nossa estratégia comercial, a ideia é que ela siga uma espinha dorsal de grupo e ela consiga atender as unidades, né? Então, a nossa expectativa de crescimento para os próximos anos é nessa linha, né? A empresa de serviço muito bem estruturada, muito bem consolidada, né? Clientes com visão de longo prazo, proximidade, entendendo a fundo as dores deles, né? E o nosso crescimento, uma visão um pouco mais exponencial, sempre com uma tese de produtos no formato SaaS, né? Essa é a ideia. Ah, legal demais. Cara, pra gente ir se encaminhando aí pro final, muito massa o papo. Eu sempre peço pro convidado deixar alguma, não é uma mensagem, mas sei lá, alguma coisa que queira falar pra quem tá empreendendo, tá decidindo empreender. Eu sei que você já falou bastante coisa de que apanhou, bastante coisa que sofreu, então já deu pra perceber bastante desses Sim. pontos, né? E a gente tava brincando no começo, e é justamente essa a ideia, para que as pessoas não pensem que é tudo maravilhoso, nem nada disso, mas são coisas que são bem gratificantes, né? Quando a gente começa a Uhum. conquistar as coisas. Tem alguma coisa que você gostaria de falar aí para Cara, tem. fuja enquanto dá Eu tempo? poderia ser isso, cara. Poderia ser algo assim. É, eu tô tentando lembrar o nome do inseto, cara. É uma frase, olha, cara, marcou pra vida, assim, mas na época de faculdade e tal, eu fazia uns cursos de Sebrae que são muito bons, inclusive, para você pegar uma base, né, de empreendedorismo. E eu lembro de uma imagem que tinha, cara, eu não lembro o nome do inseto, cara. É um inseto. Putz, não é um besouro, cara. É tipo um besouro, que seja, mas vai lá. O ponto é um inseto que, cara, aerodinamicamente, ele não tem capacidade de voar, não faz o menor sentido que ele voe, mas ele voa e poliniza, etc, etc. Então, qual que é a mensagem, né? Não tinha lógica para dar certo, mas deu, né? É mais ou menos isso. E a questão de empreender cara, puta, a verdade meu, não tem nada muito. A prática não é romântica como aparenta, né? Não é glamour, não é isso, cara. Se você quiser construir uma empresa que vá prosperar e vá crescer, esqueça, né? É pauleira, é sofrimento, porrada de tudo que é lado, né? O Brasil tá longe de ser um ambiente agradável, ou melhor dizendo, não é nem agradável. Se fosse só questão de ser agradável, tudo bem, mas é um ambiente hostil para negócios, essa é a Uhum. verdade, né? E não temos uma expectativa de melhorar isso num curto prazo, né? Mas o fato é, a gente precisa ir para frente. Então, eu acho que, cara, o empreendedor ele não fica satisfeito de não empreender, de simplesmente trabalhar
ir para casa e resolver as coisas. Então, tem uma frase do... quem falava isso é o Roberto Campos Neto, né? Ele falou, cara, empresário é a coisa mais rara que existe no Brasil, é o ativo que mais deveria ser valorizado. E é verdade, né? Você tem N funções aí que são nobres, são importantes, mas, cara, você carregar nas costas o peso do Brasil... Uhum. E literalmente, não é literalmente, mas e você de fato, né? Hoje a economia brasileira, boa parte ela consiste em empresas de pequeno porte, né? Sim. É isso que movimenta a economia brasileira, né? Você tem o agro, obviamente, né? Você tem alguns setores muito fortes, mas boa parte dos empregos eles são gerados por empresas pequenas, né? E são essas empresas que mais sofrem. Cara, você tem todo tipo de legislação É tudo jogando contra, né, cara? jogando contra, né? Legislação atribui... A cultura brasileira não é uma cultura muito orientada à evolução. Ela é uma cultura um pouco mais de carnaval, algo um É. pouco mais de vamos deixar a coisa acontecer, algo assim. Então, assim, é um ambiente que tem seu valor. Acho que o brasileiro tem culturalmente seu valor, mas no ponto de vista, em essência, do que é prosperidade, a gente não é uma nação próspera, né? Por várias razões. Constituição, cultura, entre outros pontos aí que vão bem longe aí, a gente sabe. Então, assim, cara, o cara que está pensando em empreender, eu acho que não é uma questão de não faça, mas saiba o que tem pela frente, não desista, se prepara para isso, né? O importante é ser casca grossa, cara, tem que ter vontade, tem que ir para frente, e é isso, né? É um excelente um excelente presente pro Brasil, cara. Eu acho que empreender é um presente que você consegue dar aí, né, retribuir para a sociedade. Né? Eu vejo dessa forma, de verdade. Ah, legal, cara. Pô, brigadão aí pelo tempo, cara. Muito Eu massa você poder agradeço. compartilhar. Fico feliz de verdade, igual você comentou, pô, a gente se conhecia desde criança, jogava bola junto e legal ver as coisas que você construiu, como você está prosperando aí nos negócios. Pô, bem legal mesmo. Parabéns por isso. E é isso, cara. Te agradeço Obrigado. demais aí pela participação. Eu que agradeço pelo convite, cara. É sempre bom a gente dar uma quebrada de rotina aí para rever os amigos e bater um papo. É Obrigado. isso aí. Bom, agradecer quem assistiu. Se puder, se fez sentido para você, deixa o like, compartilha, isso é importante pra gente. E é isso. Tamo junto até o próximo episódio.